Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. A chuva deu uma amanada, mas olha, uma chuva daquelas violentas, hein? Mas, graças a Deus, a espiritualidade segurou. Está segurando, está segurando. Se Deus quiser, vai segurar mais. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui iniciar o nosso estudo nesse horário, estudamos essa obra. Devassação Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata de como se trajam os espíritos. Nós já estamos mais avançados, né? Na metade do capítulo, mais ou menos. Então, antes de iniciar o nosso estudo, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos. Que nós possamos aproveitar bastante esse momento de aprendizado, esse momento em que a gente compartilha com os amigos espirituais dessas energias abençoadas, e sempre rogando ao Pai que nos fortaleça. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Dona Ivone, continuando a falar do tema, o parágrafo inicia assim: nenhuma conquista humana, nenhum prazer ou alegria deste mundo se poderá comparar à felicidade de um médium que já se viu envolvido em tarefa desse gênero. Ela fala isso porque a vida dela toda foi dedicada a esse trabalho maravilhoso, né? Então, Dona Ivone realmente conseguiu fazer um trabalho espetacular e deixar o principal, deixar para nós um legado fantástico. Todo esse material que nós podemos estudar e aprender. Aí ela continua assim: o consolo que ele, o médium próprio, recebe, se sofre, a doçura inefável de que se sente invadir ao verificar que conseguiu auxiliar um desses pequeninos, a quem Jesus ama e recomenda, ultrapassa todas as venturas e triunfos terrenos. É como se ele, o médium, se ele próprio, um instrumento mediúnico, houvesse mergulhado em vibrações celestes, por meio das lágrimas do sofredor do invisível, aos quais procurou enxugar. Olha essa coisa linda, né? Ela dizia como se ele, o médium, houvesse mergulhado em vibrações celestes por meio das lágrimas do sofredor do invisível, aos quais procurou enxugar. Evidentemente que o serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem será encetado, quer dizer, realizado levianamente. Então, fazer esse trabalho, você está preparado, você está muito bem acompanhado, é complicado. É isso que ela está querendo dizer aqui. Tá? Um serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem será encetado levianamente. Será antes espontâneo, provocado, dirigido, tão somente pelos instrutores espirituais, assim mesmo, quando acharem o médium em condições vibratórias adequadas para o feito. Então, realmente,
um trabalho que requer muito cuidado, muito capricho, muita atenção, muita responsabilidade, tá? Aí ela continua aqui. Parece que o médium, então, é imunizado de perigos por processos que escapam à nossa compreensão, o que indica não deverem jamais desejar ou provocar semelhantes experiências. Então, ele não deve buscar fazer esse trabalho sozinho. É ou melhor, ficar provocando, né? Ah, hoje eu estou aqui, não tenho nada para fazer, vou ficar convocando espíritos, né? Para trabalhar comigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, tá? Em vez de, para não ficar querendo brincar, né? Ficar brincando para realizar esse trabalho. Deixa eu só, estou lendo aqui uma coisa. Aí ele continua aqui. Ao demais, antes que tais labores sejam confiados à responsabilidade de um aparelho mediúnico, será necessário que ele se tenha preparado longamente, olha o que ela colocou aqui, através de um tirocínio interrupto que se tenha desprendido muitas vezes do mundo e de si mesmo. Quando ele fala através de um tirocínio interrupto, é de estudos contínuos, entendeu? Estudos responsáveis, estudos sistematizados ali, contínuos. Não aquela coisa, hoje eu vou na casa do espírito estudar, amanhã eu leio. Não, é estudos continuados, tá? Então, é preciso se preparar. Porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: quando eu vou fazer um trabalho desse, eu vou entrar em contato com uma espiritualidade estranha, né? Uma espiritualidade estranha. Eu vou entrar em contato com espíritos que eu não conheço, que eu não sei de onde vem nem para onde vai, não sei a capacidade deles, não sei se eles estão sendo sinceros comigo, se são bons espíritos. E eu não sei se eu vou poder atender o que eles falam, ou se o que eles mandam eu fazer está certo ou errado. Então, se eu chegar e abraçar isso daí, sem nenhuma verificação mais profunda, eu posso ter problemas sérios. E essa certeza, essa segurança, eu só vou ter com esforço sério. Né? O conhecimento ele vem com esforço, ele vem com tempo. Não é porque eu li um dia um livro da Sueli Caldas-Chubb, eu estou preparado para esse trabalho. É um trabalho que exige da gente um estudo contínuo, sério, de longo tempo, porque eu vou mexer com energias que eu não tiver cuidado, podem desequilibrar as minhas energias. É igual aquele cara, né? A pessoa diz, mas a espiritualidade vai proteger. É igual o sujeito que vai mexer numa rede elétrica e essa de eletricidade vai tomar choque, pode até morrer. Pode até está mexendo com algo que é muito, né, delicado, que é muito perigoso. Então, tem que ser um profissional. Por exemplo, falou de energia elétrica. Quando eu passei essa semana lá, semana retratada lá na minha mãe, no Rio de Janeiro, veio uma equipe da Light lá. Aí eles mexeram, foram embora. Quando eles foram embora, umas 3 ou 4 casas lá ficaram com luz, só metade da casa. Uma metade da casa com luz, a outra metade sem luz. Um calor que nasceu naquele dia, né? Dos 58 de sensação térmica. Aí nós trabalhamos, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Ninguém sabe o que é. Será que é a internet? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é arrebentado? Aí veio uma outra equipe. O senhor subiu no poste,
olhou para lá e falou, já entendi. Simplesmente a equipe anterior, ela ligou, o que ele disse, são várias fases. Ligou, eram 4 fases, ligou 3 e deixou mais desligada. Quer dizer, é um técnico. Você vai curioso, lá para ter morreu lá em cima. Aí ele foi, puxou lá, pronto, resolvemos. Eu liguei a fase que estava desligada. Um profissional que sabe do que está metendo a mão. Dificilmente aquele homem vai morrer de choque elétrico. Né? Agora, se alguém que não sabe, é a mesma coisa com espiritualidade. Você vai sentar numa mesa mediúnica, você vai começar a trabalhar e lidar com os espíritos, sem conhecer nada, sem saber sequer que você pode questionar. E tem gente que não sabe disso. O espírito falou, está falado. Nada disso. Você tem o direito de questionar. Não importa quem ele seja. A espiritualidade ensina isso para a gente. Não importa com que nome ele se apresente. Questiona. Não entendeu? Questiona. Continue sem entender. Larga de lado. Para outra coisa. Se aquilo for verdadeiro, vai voltar. Agora, não abraça, mesmo sem ter entendido, porque o nome que se apresentou foi fulano de tal. Não faça isso. Tá? Os espíritos, eles não ficam tristes. Se você disser assim, vou deixar, eu não vou aceitar sua mensagem, não, eu não entendi nada dela. Eles não ficam tristes, não ficam chocados. Oh, meu Deus, que desprestígio. Eles não se incomodam. Muito pelo contrário, recomendo que se faça isso. Né? Tanto que ele diz, é melhor você negar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Porque se for verdade, ela volta. Por meio de outro espírito, através de outro médium, mas eles recomendam isso. E aí ela diz aqui, né? É preciso que ele se tenha preparado longamente, através de um tirocínio ininterrupto, quer dizer, contínuo, um trabalho contínuo ali, e se tenha desprendido muitas vezes do mundo e de si mesmo, quer dizer, faz umas renunciazinhas aí, né? Por meio de renúncias e dolorosos testemunhos. De forma que o coração ferido por dores inconsoláveis da terra esteja preparado para a compreensão exata das lides do invisível. Então, você que vai trabalhar com a mediunidade, normalmente todos nós temos os corações feridos, né? Então, de forma que o coração ferido por dores inconsoláveis da terra esteja preparado para a compreensão exata das lides do invisível. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro. Olha só o que ela vai dizer aqui, coisa bonita. Elenco dosco, interessadas naquilo que estudamos. O que testemunha ser a vida espiritual? Simples, como a nossa própria vida. A continuação desta, tão somente. Então, muitos deles, quando você senta em casa para estudar, ou aqui, muitos deles vão chegando aqui, ou são trazidos pelos amigos espirituais. Se uma pessoa tivesse evidência, e eu tenho isso, a certeza disso, veria aqui um auditório. Não porque você está falando, mas eles vieram para ouvir Dona Ivone Pereira. Eles vieram para ouvir os ensinamentos de Dona Ivone Pereira, que tem cabedal para se apresentar. Eu estou só interpretando aqui, tentando interpretar o que ela disse. Então, eles estão aqui para aprender. Para aprender. Né? Toda oportunidade é uma grande oportunidade. Então, ela diz aqui, né? Temos observado, olha só que ela diz que é interessante, que algumas dessas tais entidades colocam os óculos, porque o cara, quando ele encarna, usa óculos. Então, lá no plano espiritual, como a vida no plano espiritual é muito parecida com a nossa, né?
ou melhor, desculpe, falando besteira, como a nossa vida é muito parecida com a vida do plano espiritual, ele aqui, ele encarnado, usava óculos, ele estava em foi com óculos para olhar, tá? Como tem uns que, se a gente não fala alto, ele não lê pensamento, que ele ainda está muito, sabe? Ainda não conseguiu desenvolver. Então, tem certas coisas que a gente precisa ler. Toma isso para o Evangelho em casa, em voz alta. Pode falar, Carmen. Então, uma coisa interessante que eu aprendi com isso foi no começo, quando eu fazia palestra lá na casa. Então, eu fazia o material PowerPoint, né? E aí, às vezes, eu estava assim, eu tinha uma amiga que já com uma experiência grande na doutrina, e às vezes eu não lia tudo de que estava lá. Ela escuta assim, não, senhora, tem espírito aqui que não sabe ler. Você precisa ler tudo que você coloca, porque pode ser que tenha espírito aqui analfabeto. Eu fiquei assim, é exatamente o que você está falando. Aquele espírito que aqui na Terra, Terra espírito analfabeto, e as encarnações. Vamos pensar, o espírito aqui na Terra foi analfabeto. Mas aqui na Terra, ele desencarna, eu expliquei, ainda carrega essas coisas com ele, muito ligado à matéria. Eu era analfabeto da Terra. Eu sou muito ligado às coisas materiais. Então, quando eu desencarno, eu ainda me acredito analfabeto. Por quê? Porque eu estou muito ligado à materialidade. Nem sei que eu morri, eu nem sei que sou espírito. Então, aqui na Terra, como era muito ligado, é igual viciado em drogas. O cara é viciado em drogas, o alcoólatra. Desencarnou, ele continua sendo alcoólatra. O cara era pegado aqui aos bens materiais, era meio tão duro. Ele desencarna, ele não vai querer que ninguém toque na casa dele, que casa com a mulher dele, o filho dele na casa dele, porque ele está ali, preso aquilo. A mesma coisa a questão do analfabetismo. É uma pessoa que foi analfabeta, que nunca se interessou em aprender nada, muito preso àquele mundo dele, aprender para quê, isso é besteira, não sei o que lá. Ele chega do plano espiritual assim. Então, ele não vai. Como é que ele vai fazer essa transformação? Não vai. Aí você vai ter que ler para ele, ler em voz alta, e aí vai entrando, começa a ouvir, começa a ouvir, começa a ouvir, aí ele, lembra daquele Fugoshi? Que ele não sabia que ele podia pular do trem? E outro que ensina ele a atravessar a porta, que ele não sabia que podia. Ele chega lá e não sabe fazer nada disso. Pode falar. Mesmo quando está na sala de mesa mediúnica, se preparando, não deve logo fechar a porta. E tem muitos irmãos que ainda não têm. Exatamente, vem ali devagar. Por isso que o estudo é importantíssimo, porque esse esclarecimento, esse conhecimento, fica na mente do espírito. E quando você chegar no plano espiritual, é que você vai perceber, caramba, como isso está sendo importante para mim. Aí eu já sei o que é, porque eu estudei lá. É isso e aquilo. Mas quem não, gente? Quando uma pessoa desencarna sem ter nenhum conhecimento da vida espiritual, é um problema. Ele não sabe nada, ele não tem noção. O que eu estou fazendo aqui? Que essa coisa que é espírito, isso é besteira. Chega lá, olha o problema. Então, a cultura e a educação importantíssima. É muito importante, principalmente a educação espiritual. É importantíssima. Então, tem uns que chegam lá, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe nada, ele não conhece nada de nada de nada. E você, principalmente do Evangelho, faça a leitura em casa em voz alta, porque nem todos fazem leitura de pensamento. Como você falou, ele olha aquilo ali, não é uma maneira que na Terra ele olhava para um quadro negro
e não entendia nada, era hieróglifos para ele, no plano espiritual vai ser também. Aí você traz o espírito aqui, ele senta aqui, aí está olhando para a tela, desencarnado eu não lia nada, encarnado eu também, ou encarnado eu não lia nada, desencarnado eu também não leio nada. Então você vai ter que ler, não é? O aprendizado não é o aprendizado da leitura, não, você decifrando códigos. Quando você decifra o código, é engraçado quando você vê a criança, quando ela entende que pegou esse som, esse fone, me ligou com outro, por isso que para a criança é mais fácil aprender a ler. E ela não chora na hora, podemos aqui e tal. E ela, se eu posso fazer isso com tudo, e onde ela esconde leitura. Pega alguém com 40, 50 anos, vai aprender a ler e escrever, como é complicado. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, é importante isso. Evangelho em casa, estuda evangelho, estuda em voz alta. Não grita, mas faz uma leitura em voz alta que é evangelho. Os outros você pode até ler mentalmente. Por quê? Se você estiver estudando um livro de Joana de Anjos, de André Luiz, a espiritualidade vai te trazer um espírito dessas condições, para estudar Joana de Anjos e André Luiz, não é? Não. Eles vão trazer. Quem já tem um certo conhecimento. Agora, evangelho é para esses. Jesus já dizia, né? Evangelho, eu vim para os doentes. Então, evangelho é para esses aí. Então, e para todo mundo, evangelho é para todos. Mas esses que realmente são muito fechados, só evangelho abre essa cabeça. Só evangelho. Toca o coração do sujeito. Não vai ser André Luiz, Joana de Anjos, vai abrir coração de certos espíritos, não. É Jesus. É Jesus que abre, né? E aí, ela vai dizer aqui, né? Temos observado que algumas dessas tais entidades colocam os óculos a que estavam habituados quando encarnadas. Até ela usa óculos ainda, né? Melhor conosco. Geralmente são, como ficou dito, leituras escolhidas as que fazemos, ou do Evangelho, que projetem com vigor, personalidade e os feitos do Cristo. Olha o Ave Luz aí, que é uma maravilha para esse tipo de coisa, né? Ou de obras espíritas que melhor toquem o coração. Aí você vai pegar uma obra espírita que toque o coração, Mestre de Amor, o Médico Jesus do José Carlos de Luca, né, Beto? Médico Jesus é maravilhoso. Essas obras assim, obras de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela fala de Jesus, ela coloca você lá. Um dia a gente ainda vai fazer o estudo das obras de Amélia Rodrigues. Ela coloca você lá na Palestina, andando ao lado de Jesus, ouvindo. Então, a leitura dela tem esse poder de te transportar para aquele local. Isso é que se explica. Por quê? Porque eles ouvem e eles veem. Quando o autor é desses que consegue trazer a imagem, conforme você vai lendo, ele vai vendo uma tela e aqueles fatos vão se colocando ali nessa tela, entendeu? Vão se colocando ali nessa tela. É como se tivesse um filme. Aí ele vai ver lá a caminhada de Jesus com os discípulos, Jesus falando, Jesus fazendo isso, Jesus fazendo aquilo. Isso aí está. Aí ela diz assim, esses pequeninos e sofredores, está falando de espíritos bem, né? Mais simples, se afeiçoam ao médium que os ajudou nos dias difíceis e se tornam amigos fervorosos para todo sempre, estabelecendo-se então indissolúveis elos de fraternidade. Se você tem em casa o costume de ter esse momento, aonde, eu não estou falando do culto do evangelho no lar, não, nesse momento de estudo, você senta na tua mesa, baixa os livros ali, começa a estudar, pega o evangelho, lê, vive aquele momento, você vai granjear amigos que vão ficar à sua volta. Agora também tem o outro lado, hein? Tem outro lado. Se você gosta
de uma literatura, de algo que não é lá muito edificante, e você está sempre olhando aquilo, ou no celular, no computador, essas coisas são muito edificantes, você também vai granjear amigos. Você também vai granjear. Porque aqueles que simpatizam com esse tipo, vamos dizer assim, eu não quero usar de literatura vulgar, seja um vídeo, quando você vê um filme uma vez ou outra não, mas aquela coisa, né? Sabe, bem grosseira. Se você vai atrair. E tem espírito que gosta disso também, gente. E eles vão passar a ser o quê? Seus companheiros. Seus companheiros. E vão ficar assistindo, caindo na gargalhada, como você, achando aquilo legal. E não é. E não é. Você é responsável por aquilo que cativas. Eu já conversei com o espírito na mesa mediúnica, ele disse que estava sendo muito cobrado na espiritualidade por ele ter a capacidade de ser um grande literário, e cada vez que usam aquilo que ele escreveu em peças de teatro e cinema, ele sofre muito. Então, a gente tem que começar a ser um pouco mais seletivo no que a gente está absorvendo. Tá? Aí ele diz aqui, assim esses pequeninos sofredores se afeiçoam ao médium, que os ajudou nos dias difíceis, e se tornam amigos fervorosos para todo sempre, estabelecendo-se então dissolúveis elos de fraternidade. Aí lá vai ser o caso. Há cerca de um ano, pela madrugada, estando... Isso aqui, esse livro foi publicado nos anos 40, tá, gente? Estamos nós ainda despertos, apresentou-se à nossa visão um espírito, isso é a dona Ivone Pereira falando, cujo decesso carnal, quer dizer, a morte dele morreu por volta dos seus 38 ou 40 anos. Trajava-se pobremente, com terno azul marinho, já usado, camisa branca também bastante usada, gravata preta, atada no pescoço com certo desleixo, esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à própria condição. Colocou a mão sobre a nossa, num gesto fraterno, e disse: venho agradecer-lhe os votos feitos em minha intenção, a bondade de Deus. Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família que deixei na terra foi beneficiada. Chamo-me Joaquim e meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. Porque a dona Ivone Pereira tem um caderno de preces, como nós temos aqui, o caderno dos desencarnados e o caderno dos encarnados enfermos, né? Porque quem precisa de Jesus é os doentes. Então, toda quarta-feira, nós fazemos a nossa irradiação para os desencarnados. O caderno já passou de 1000. Todos esses espíritos são beneficiados. Aqueles que nós não lemos os nomes, mas que lemos um dia, estão lá do caderninho. Então, quando a gente faz a reunião, toda aquela lista de nomes são beneficiados, e a gente se fala, e aqueles que a gente nem sabe quem são, mas o senhor sabe quem são, estão precisando, também rezando por eles. Todos esses vão sendo beneficiados. E, como ele falou aqui, até a família deles, que está encarnada, também é beneficiada. E na sexta-feira, nós temos a radiação dos encarnados. Os encarnados enfermos, tentativa de suicídio, problemas emocionais, dependência química. Esses também são visitados pela espiritualidade. Daí que eu quero falar uma coisa aqui importante para todos vocês. Porque a gente tem um grupo aqui que trabalha. A importância da nossa concentração no momento da reunião de radiação, desencarnados ou encarnados. Que nós, toda vez, mediante o que está dizendo aqui dona Ivone Pereira, quando a gente se reunir para fazer, aqui a gente faz na nossa casa espírita, né? É só, eventualmente, que a gente vai em casa, vai dentro da nossa casa espírita. Né? Que a gente sempre faça num ambiente reservado, onde a gente esteja ali e não haja nenhum tipo de interferência externa. A gente está falando do barulho da rua, porque isso aí não tem como a gente evitar.
Por quê? Porque a espiritualidade vai estar ali. Você se tranque num aposento, que você aqui na Casa Espírita, a gente até fecha a porta, né? A gente fecha a porta e a gente fica aqui porque cada importância nisso. Muitos espíritos são trazidos para essa reunião. Outros espíritos, né, estão aqui trabalhando para ir a levar, levar uma parte das nossas energias. Então, qualquer tipo de distração nossa interfere na faixa de energia. Então, a gente tem que estar com a mente, ligada naquele momento. Tanto que a leitura que a gente faz é curta, para não ficar divagando muito, né? A gente faz aquela leitura curta, rápida, sem muita reflexão. É mais um comentáriozinho muito rapidinho, e aí a gente faz aquela vibração, pede a ajuda da espiritualidade, pede que a espiritualidade potencialize as nossas energias, porque o momento Jesus está presente naquele momento. Ele é o médico das almas. Que almas? Das almas mais sofridas, mais doentes. Então, se eu estou na presença de Jesus e ele está ali comandando aquele trabalho, a minha atenção, o meu respeito tem que ser total e todo focado para aquele momento. Focado para aquele momento. É o que ela está dizendo aqui. Esse Joaquim veio agradecer a ela, porque ela tinha um caderninho onde ela anotava o nome dessas pessoas. E ela fazia reunião de irradiação em casa. Ela sozinha, mas Dona Ivone podia, né? Então, constatamos que esse visitante, Joaquim, fora suicida. Materializado, ele se materializou para ela tinha essa evidência, né? Podemos observar que havia terra ainda em sua roupa, no seu terno, porque ele foi enterrado, né? E com o tempo a terra cai em cima do cadáver. Então, o perispírito dele ainda estava organizado com aquela roupa e estava ainda sujo de terra. Isto é, impressões, não é uma terra como está ali, mas a impressão, né? Impressão da porção de terra em que fora sepultado. Assim como sua mente, olha só, assim como sua mente permanecia feita ao vestuário que habitualmente usava quando vivo, ele fez uma manipulação fluídica com seu perispírito e construiu a roupa que ele normalmente usava. O que é isso que nós estudamos? Com perispírito, não foi? E habitualmente usava quando vivo, e com o qual fora também para a sepultura. Então, quando ele desperta, automaticamente ele constrói a sua vestimenta, baseada na roupa que ele usava habitualmente, foi a mesma que ele foi enterrado. Como efetivamente possuímos, aí a dona Ivone falando, um caderno no qual registramos nomes de suicidas e pessoas falecidas em geral, de conhecidos ou colhidos dos noticiários dos jornais. Tem uns também que às vezes aparecem no jornal, é um cara assim, muito escabroso, assim, aí ela vai, anota. Eu também tenho costume que às vezes eu estou lendo alguma coisa assim, e de repente cai um nome assim, aí eu pego, bateu no meu olho, eu pego, não todo, mas às vezes tem um que chama atenção, você está lendo alguma coisa, parece, aí eu pego também e coloco lá. E às vezes vai ser deixa para lá, nem vamos comentar muito. Porque às vezes, querendo dizer, né, às vezes aquele companheiro ali, naquele momento que ele morreu, ninguém rezou por ele, né? Ninguém lembrou dele, só lembram do que ele fez. Mas ele, como filho de Deus, merece uma prece. E às vezes, naquele momento, naqueles primeiros momentos, terá essa única prece que ele vai receber. Somente se ele não tiver mais parente, não tiver mais ninguém, né? Então, ele diz aqui, e olha só, isso é misericórdia. Como efetivamente possuímos um caderno no qual registramos nomes de suicidas e pessoas falecidas, em geral, conhecidos ou colhidos dos noticiários dos jornais, procuramos verificar se realmente existia nos ditos apontamentos aquele nome. Aí ela foi do caderninho para ver se tinha algum Joaquim, né? E encontramos, de fato, entre os suicidas, um Joaquim Pires.
Tratava-se, portanto, de um dos destacados dos noticiários dos jornais. Ela achou o nome dele no jornal como suicida. Ela viu lá, suicida, Joaquim Pires no jornal, ela pegou todo o caderninho dele e rezava por ele. Recomendado para as preces e as leituras diárias. Então, toda vez que ela ia fazer leitura diária, ela botava o caderninho dela do lado, pedia a Deus que abençoasse todos os nomes que estavam ali naquele caderninho e continuava o estudo dela, né? E estamos certos de que será um bom amigo, cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora. Então, gente, olha só o que a dona Ivone Pereira está trazendo para nós nesse momento, né? Um esclarecimento muito direto, né? Então, vai fazer teu estudo, reserva em casa um horário, no quarto, na sala, onde for, senta lá, pega um livro, tem vários livros, né? Também Verdade de Vida, Pão Nosso, que Evangelho Puro. Faz uma leitura, faz uma interpretação, faz uma prece, né? Pede a Deus que leve os benefícios daquela oração para esses irmãos sofredores, né? Por exemplo, foi ontem, dia 10, né? Fizemos aqui um ano daquele acidente em Petrópolis. Vai ser dia 15, né? Não, teve a primeira, dia 15 de fevereiro, né? Vamos fazer uma prece. Então, a gente mora aqui em Petrópolis, faz isso. Porque tem gente assim, não vou fazer não, porque eu vou atrair os espíritos desencarnados para minha casa. Tem gente que fala assim. No Evangelho lá, nós fizemos para esses irmãos com esse problema do terremoto. Entendeu? Então, tem gente que fala isso. Não, eu não vou rezar pelos mortos dentro de casa, porque isso vai atrair os espíritos sofredores, os espíritos vão... Ora, meu Deus, você já tem um monte dentro de casa. Vai atrair o quê? Eles já estão aqui entre nós. Então, se você está fazendo uma leitura de um texto edificante, você dedica, oferece aquilo, né, para esses irmãos, para que eles possam... Fala, Márcia. Ô, Rose, a gente já atrai, né, os espíritos inferiores através das nossas ações, atitude, brigaiada na família, palavrão, mas não sei o quê. Eles é que vão chegando, né? Então, agora tem que atrair os bons também, né? Então, fazer amigos. Já está ali, já. Né? Exatamente. Então, vai fazer um estudo, antes de um trabalho, faz uma prece. Pede a Deus que as energias envoltas naquela leitura possa beneficiar aqueles irmãos que estão sofrendo. Pronto, porque quando você começa a estudar, começa a ler um texto dessa magnitude, um texto evangélico, fatalmente você faz uma conexão com a espiritualidade superior. E aí eles vêm, trazem espíritos que necessitam, vêm te inspirar, vêm participar, porque eles sabem que aquilo é sério. E você começa a auxiliar espíritos que necessitam. Então, são recursos que Dona Ivone nos ensina e que são tão fáceis de fazer, né, gente? Não tem mistério nenhum em fazer uma coisa dessa. Agora, uma coisa que ela falou aqui que é muito importante de lembrar. Vamos evitar, de dentro de casa, ficarmos nos fixando em coisas negativas, em coisas que não são edificantes. Por quê? Porque isso também atrai espíritos que gostam dessa, entre aspas, baixaria. Quer dizer que você não possa ver o filme, é diferente, mas você ficar sempre batendo na mesma tecla, isso é problemático. Porque aí faz o quê? Faz o vício. Então, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Dentro de casa, com ambientação, evitar certas palavras, diminuir, se não puder evitar totalmente, certas coisas, porque os espíritos são atraídos pelas coisas boas, mas também são atraídos pelas coisas
ruins. E depois que um espírito desse entra, que o superior, ele vem, ajuda e vai embora. Agora, aquele inferior, ele gostou, ele fica. E para você tirá-lo dali depois, vai demorar. Então, meus amigos, nós vamos encerrando agora o nosso estudo. Vamos dar uma paradinha aí de 20 minutos, que a nossa irmã Vera Isaura virá para fazer a palestra pública, né? Deixa eu ver aqui o tema que ela vai conversar conosco, né? Aqui eu esqueci o tema, deixa eu ver aqui. Vera Isaura. Nossa, é tanta coisa aqui. É do livro Religião dos Espíritos. O tema é Na Terra e no Além. Olha só, um tema bem, né, bem adequado para todos nós. Na Terra e no Além, bem de acordo com aquilo que a gente está estudando. Então, vamos dar uma paradinha agora, tá? Daqui a 18h40 nós retornamos para a nossa palestra pública. Que Deus abençoe a todos nós e, mais uma vez, agradecemos a Deus todos os benefícios que nós temos recebido.